3. Sofia Yuloa. No final de 2000, Sofia Yuloa, de 20 anos, morava com sua mãe, seus irmãos e sua filha de 4 anos em Stockton, Califórnia. Sofia Yuloa e sua mãe, Tina Mendoza, trabalhavam juntas em uma loja de descontos. A família estava ansiosa pelo Natal daquele ano. No dia 23 de dezembro de 2000, Sofia Yuloa e sua mãe trabalharam juntas na loja. Depois, elas foram para casa juntas. Sofia Yuloa decidiu sair para fazer mais algumas compras de Natal. Ela encontrou um patinete para a filha e queria comprar. Sofia Yuloa chegou em casa por volta das 12h30 na véspera de Natal. Ela foi até a casa de um vizinho e depois começou a descarregar os brinquedos do carro. Enquanto isso, sua mãe, Tina Mendoza, estava dormindo lá dentro. Às 12h45, Mendoza foi acordada pelo som de gritos. Ela saiu correndo e encontrou a filha ao lado do carro, sangrando na lateral do tronco. Sofia Yuloa apontou para a estrada e gritou para a mãe: "Vá atrás dele, eu fui esfaqueada." Mendoza correu para dentro de casa e ligou para o 911. Sofia Yuloa foi rapidamente levada ao hospital. Infelizmente, a mãe de 20 anos foi declarada morta às 11h35 da manhã, na véspera de Natal. Ela foi esfaqueada várias vezes. O caso chocou os investigadores. O detetive Ed Rodrigues afirmou que ver o porta-malas do carro cheio de brinquedos para a filha de Yuloa foi perturbador. Quem esfaquearia uma jovem mãe enquanto ela tirava presentes de Natal do carro para sua filha? Nada parecia ter sido roubado. Não há descrição do assassino. A única pista sobre a identidade deles era que um Thunderbird, ou Mercury Cougar, de cor clara, foi visto saindo da área pouco depois do esfaqueamento. A polícia, a família de Yuloa e seus amigos não acreditam que o assassinato dela tenha sido aleatório. De acordo com a melhor amiga de Yuloa, no dia anterior ao assassinato, Yuloa recebeu um telefonema perturbador. A pessoa que ligou disse que iria matá-la. Yuloa ficou incomodada com a ligação. O investigador de polícia Ed Rodrigues disse que Yuloa usava drogas de vez em quando. Ele disse que ela tinha amigos mais envolvidos com drogas. O detetive Rodrigues continuou dizendo, abre aspas, ela não fez nada para merecer isso, mas estava envolvida em algumas coisas que não deveria. Fecha aspas. Tina Mendoza não acredita que o assassinato de sua filha tenha relação com drogas. Ela disse que sua filha era muito atraente fisicamente e que outros homens eram apaixonados por ela. Ela acredita que foi um homem que havia sido rejeitado. Infelizmente, a vida de Tina Mendoza desmoronou após o assassinato de sua filha. Ela ficou sem teto por anos. Ela viveu no carro com os 2 filhos. Mendoza deseja muito que o assassinato da filha seja resolvido. Ela tinha camisetas com a foto de sua filha estampada e as distribuía. Ela esperava que alguém que soubesse do assassinato visse a camiseta e sentisse remorso ou empatia, contatando a polícia. O detetive Rodrigues ficou satisfeito que alguém além do assassino saiba detalhes sobre o assassinato. Então, estabelecemos uma recompensa de $50 mil por informações. Mendoza afirmou que, após o assassinato de sua filha na véspera de Natal, deixou de comemorar a data. Ela disse que seria como comemorar o assassinato da filha. Já se passaram 25 anos desde o assassinato de Sofia Yuloa, de 25 anos, e o caso é considerado sem solução. Número 2. Lena Willis. Em dezembro de 2004, Lena Willis, de 69 anos, morava sozinha em High Point, Carolina do Norte. Willis era viúva havia cerca de 2 anos. Ela tinha uma família grande, composta por 3 filhas, um filho, 6 enteados, 8 netos, 6 netos por afinidade e 3 bisnetos.
Na véspera de Natal de 2004, Willis estava sozinha em casa, se preparando para o dia de Natal. Sua neta, por afinida de 17 anos, passou em sua casa por volta das 21h30. Ela tinha presentes para deixar, e sua avó postiça também tinha presentes para ela. A neta de Willissa ficou por alguns minutos e não notou nada de incomum. Algum tempo depois que sua neta postiça saiu, Willis foi para a cozinha preparar especialidades para a festa de Natal da família no dia seguinte: salada Watergate e ovos recheados. Na manhã de Natal, por volta das 11h30, uma das filhas de Willis e seu marido chegaram à casa dela. Eles deveriam levá-la de carro para a festa. Willis não atendeu o telefone a manhã toda e sua filha achou isso estranho. Ela bateu na porta, mas não obteve resposta. Então ela usou sua chave para entrar. No quarto, ela encontrou o corpo sem vida de sua mãe, Lena Willis, de 69 anos. O marido dela chamou a polícia. Lena Willis havia sido esfaqueada 36 vezes com uma de suas próprias facas de cozinha. A faca estava no chão ao lado do corpo dela. A polícia declarou publicamente que acredita ter sido um assalto que deu errado. 2 videocassetes estavam desaparecidos da casa. O detetive responsável pelo caso disse que é possível que o assassino quisesse algo, e Lena Willis recusou e tentou resistir. A família de Lena Willis não acreditava nisso. Eles disseram que a polícia lhes contou, com base no número de facadas, que parecia algo pessoal. Lena Willis também era extremamente cautelosa. Ela avisava os vizinhos ao ver estranhos no bairro. Não havia sinais de arrombamento ou invasão. Alega-se que o assassino entrou pela porta dos fundos da cozinha. Quando o assassino chegou, entre 9h30 da noite e a manhã de Natal, Willis preparava comida para a festa de Natal. A família acredita que foi alguém conhecido e de confiança que ela deixou entrar em casa. Willis não deixaria um estranho entrar em casa à noite, ainda mais pela porta dos fundos. Havia uma pessoa de interesse, um vizinho que nunca foi identificado publicamente. Ele havia se tornado amigo da viúva de 69 anos. Supostamente, ele saiu de casa às 23h, na véspera de Natal. Ele voltou para casa na manhã de Natal e estava usando uma camisa diferente. Outro vizinho disse que o viu queimando alguma coisa tarde da noite. Dizem que ele tinha cortes nas mãos. A polícia interrogou o homem e ele fez um teste de polígrafo. Os resultados foram inconclusivos. A polícia não achou provas físicas que ligassem o homem ao assassinato, então ele não foi acusado. Infelizmente, 21 anos após, o assassinato de Leon Willis, de 69 anos, segue sem solução. Não se sabe quem a esfaqueou até a morte na véspera de Natal ou por que mataram a bisavó. Nas décadas que se seguiram ao assassinato, o caso foi reaberto 2 vezes, mas ninguém foi preso. Em 2024, o status do caso estava inativo. A família de Willis ainda tem esperança de que o caso será resolvido. 1. Lila Anderson. No inverno de 1959, Lila Anderson, de 38 anos, morava sozinha em Vancouver, Colômbia Britânica, Canadá. Ela era caixa em um supermercado. Durante a Segunda Guerra Mundial, Anderson foi cozinheira na Força Aérea Real Canadense. Ela construiu uma pensão em sua propriedade. Ela morava no andar de baixo e alugava os outros quartos. Anderson era uma mulher quieta e reservada, que ficava na dela. Ela era caseira e parecia contente em ficar em casa a maior parte do tempo. Ela não parecia ter amigos próximos. Mesmo assim, vizinhos e colegas de trabalho a achavam amigável. No dia de Natal de 1968, Anderson tinha planos de jantar com um homem. Pelo menos 3 pessoas, como sua irmã, vizinho e gerente, sabiam do jantar.
Nenhum deles sabia o nome do homem ou como Anderson o conhecia. O gerente viu o homem fora da loja, mas não o reconheceu. O encontro foi inusitado, pois Anderson não era sociável nem conhecida por namorar. No dia seguinte, o corpo de Lila Anderson, de 38 anos, foi encontrado em um terreno baldio a cerca de 5 quilômetros a noroeste de sua casa. Ela estava parcialmente vestida, com a saia enrolada na cabeça e foi espancada até a morte. Segundo os jornais, ela foi atacada sexualmente. A autópsia mostrou comida não digerida no estômago. Os patologistas acreditavam que ela havia morrido dentro de 1 hora após o jantar. A polícia usou as evidências ao redor do corpo para reconstruir o assassinato. Anderson estaria aguardando em um ponto de ônibus a cerca de 90 metros de onde seu corpo foi encontrado. No ponto de ônibus, havia uma poça de sangue seco. Ela então foi levada de carro até o terreno baldio. Ela foi agredida novamente depois de sair do veículo. Além de marcas de pneus, a polícia achou a luva dela e botões da blusa e do casaco. Acredita-se que Anderson tentou fugir. Infelizmente, para Anderson, ela fugiu das casas onde pessoas poderiam tê-la ajudado e correu para um campo lamacento usando sapatos de salto alto. O assassino a alcançou e seu sutiã foi arrancado. Anderson escapou de novo, mas foi atacada a cerca de 10 metros dali. Ela caiu no chão e foi arrastada por cerca de 3 metros até o local onde seu corpo foi encontrado. Ela foi atingida várias vezes na cabeça. Enrolaram a saia dela na cabeça e a deixaram deitada com braços e pernas abertos. Anderson foi atingido 5 vezes com chave de roda ou pedra. A arma do crime nunca foi encontrada. A polícia tentou encontrar o homem com quem Anderson jantou no Natal, mas ninguém sabia sua identidade e ele nunca se apresentou. A polícia também considerava que Anderson podia ter sido vítima de oportunidade. O assassino pode ter encontrado Anderson enquanto ela esperava sozinha no ponto de ônibus. Também houve especulações de que Anderson não foi a única vítima do assassino. 1 ano e meio antes, em 3 de abril de 1958, Evelyn Rocher, de 39 anos, desceu do ônibus perto de sua casa, em Vancouver. Rocher, o marido e os 2 filhos haviam se mudado para a casa poucos dias antes. Rocher teria saído para beber com uma amiga. Ela pegou o ônibus para casa. Seu corpo foi encontrado a cerca de um quarteirão de sua casa, por volta da meia-noite. Ela teve a garganta cortada 3 vezes. Ela então foi esfaqueada 7 vezes no peito e nas costas. O patologista acreditava que sua garganta havia sido cortada enquanto ela ainda estava de pé. A roupa íntima de Roche foi cortada, mas ela não sofreu agressão sexual. Uma pessoa que ficou abalada com o assassinato foi David Pauls. A esposa de David, Helen, trabalhava à noite na Delicatessen. Ela terminava seus turnos às 23h, depois pegava o ônibus até um ponto próximo de casa. Após o assassinato de Evelyn Rocher, David não queria que Helen voltasse sozinha do ponto de ônibus, então passou a buscá-la de carro e levá-la para casa. Em 10 de junho de 1958, David saiu pela porta dos fundos de casa para buscar Helen. Assim que trancou a porta, ele foi baleado com uma arma calibre 22. O atirador usou as chaves de David para abrir a porta do porão. Depois, arrastou David, de 52 anos, ao porão, onde atirou mais 2 vezes e o golpeou com um objeto contundente. Depois, ele subiu até o quarto da única filha de David e Helen, Dorothy, de 11 anos. Ele tirou a calça do pijama dela, mas acredita-se que ela não tenha sofrido abuso sexual. O homem a espancou até a morte com objeto contundente. O assassino, então, esperou Helen chegar em casa. Ele atacou Helen, de 47 anos, logo após ela entrar. Ela levou 2 tiros e foi golpeada na cabeça. Todos os 3 membros da família Pauls foram mortos.
As armas do crime nunca foram encontradas. Com base na balística, a polícia acha que a arma era um revólver calibre .22. Houve especulação de que o objeto contundente era um machado, mas isso nunca foi confirmado. A polícia nunca conseguiu determinar um motivo. A carteira e as chaves de David estavam desaparecidas. Mas só isso, então o roubo parece improvável. Ninguém foi preso no caso, e o caso esfriou. Então, uma semana antes de Lila Anderson ser assassinada, em 18 de dezembro de 1968, uma garota de 15 anos foi atacada por um jovem depois de descer do ônibus perto da casa de sua amiga. Ela levou 2 facadas nas costas e o jovem fugiu. Ela foi levada para o hospital e sobreviveu. Em 1 ano e meio, houve 4 ataques violentos no sul de Vancouver. 3 dos ataques, os assassinatos de Lila Anderson e dos Pauls, e a tentativa de assassinato da garota de 15 anos, aconteceram todos em um raio de 5 quarteirões. Todos os ataques estavam ligados ao ônibus. Acredita-se que Anderson foi atacada enquanto esperava o ônibus. Evelyn Roche e a jovem de 15 anos foram atacadas após descerem do ônibus. David Pauls foi buscar sua esposa no ponto de ônibus, e Helen foi morta ao voltar para casa do ponto. Ninguém jamais foi preso nesses casos. Já se passaram quase 7 décadas desde os assassinatos de Evelyn Roche, dos Pauls e de Lila Anderson. Os casos são considerados casos sem solução e parece improvável que algum dia sejam solucionados. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, agradecemos muito se inscrever. Não esqueça de ver nossos vídeos curtos no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.